Bem-vindos ao PG em Ação Especial Diálogos. Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Conosco estão o Procurador-Geral Adjunto do Estado do Consultivo, Ivanildo Silva da Costa, e o Procurador do Estado, Pedro Henrique da Silva Melo. Olá, hoje nós vamos conversar sobre a LGPD e explicar de forma objetiva para todos a importância dessa lei e a relação dela com a sociedade, o poder público, a iniciativa privada e a importância dela para todos nós. Eu estou aqui com meu colega Pedro Henrique. Olá, nós vamos juntos explicar para vocês um pouco sobre a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, chamada LGPD, é a Lei 13.709 de 2018. Hoje, todos nós temos, em maior ou menor grau, uma relação de dados com internet, com redes sociais, com cadastros em empresas privadas, em serviço público. Então, isso trouxe a necessidade de que houvesse uma regulação do tratamento desse dado pessoal. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que existe um direito fundamental à proteção de dados e, nesse contexto, é de suma importância a LGPD, porque ela vem tanto para proteger os dados pessoais, confirmando e concretizando assim esse direito fundamental à proteção de dados, mas também para dar segurança jurídica aos operadores dos dados, para que eles saibam que, agindo conforme os ditames da lei, tratando e operando os dados dentro das hipóteses que estão previstas na lei, eles não serão responsabilizados posteriormente. É verdade, Pedro. Existem três grandes figuras na lei que é importante nós conhecermos e começarmos a nos habituar a conhecer, que é o chamado controlador, o chamado encarregado e o operador. O controlador seria aquela figura que toma as decisões em relação ao tratamento de dados, seja no serviço privado ou no serviço público. O operador é aquele que efetivamente faz o tratamento desses dados. Essas figuras, controlador e operador, nós chamamos de agente de tratamento de dados, que inclusive, se essas figuras não seguirem os ditames da lei, são sujeitos a sanções, inclusive multas civis, multas diárias, enfim. E a terceira figura, que é chamado encarregado, é a pessoa física ou jurídica que vai receber as reclamações, vai ter uma relação dele com a chamada Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão federal vinculado à Presidência da República, que justamente esse órgão vai fiscalizar o cumprimento dessa LGPD. Então, o encarregado tem uma figura importantíssima na lei, é uma pessoa que precisa de conhecimento sobre a lei e ela precisa ser designada, tanto na iniciativa privada como no serviço público. Ele é como se fosse o ombudsman, né? Exatamente. Ele é aquela figura interna que está como se fosse uma figura de controle interno, de ver como esses dados estão sendo tratados e reportar, fazer o elo entre a instituição e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Inclusive, é uma curiosidade que num dado momento para a lei da LGPD, eles queriam que o encarregado tivesse conhecimento jurídico somente sobre a área. Mas eles ampliaram, então hoje não necessariamente precisa ser alguém da área jurídica. Então a ideia, inclusive no serviço público, é nós qualificarmos servidores para ser tanto encarregados como operadores. Um dado interessante e importante é que a PGE hoje ela faz parte de um comitê estadual para a edição de diretrizes sobre um plano de adequação dos órgãos públicos à LGPD, que o Estado ele regulamentou a lei por um decreto estadual de dezembro de 2020. Esse decreto prevê um plano de adequação dos órgãos públicos à LGPD. Então, foi criado um comitê para editar diretrizes sobre esse plano. Esse comitê é formado pela PGE, SAD, e pela Controladoria Geral do Estado e pela SGI. Agora, ultimamente, um recente escândalo da Cambridge Analytica, né, que conseguiu interferir nas eleições dos Estados Unidos, do Reino Unido, do Brexit, e também desse mega vazamento de dados que aconteceu no Brasil, né, que se estima que vazou mais dados do que quase a população inteira do Brasil. E é preciso que haja assim, um aculturamento, uma mudança de cultura, porque tratamento de dados sempre foi feito. Mas a questão é, o simples fato de você deter o dado não necessariamente permite que você o trate de qualquer maneira. A lei vem para regulamentar isso, para mostrar a importância que tem a questão do tratamento de dados, que ele deve ser feito da maneira correta, de uma forma que permita transparência para que o
titular desses dados, se ele desejar saber como estão sendo tratados esses dados, se eles estão sendo compartilhados, se eles estão sendo repassados para outra instituição, ele possa fazer essa fiscalização do que está sendo feito com os dados dele. Complementando o que o Pedro disse, a regra da LGPD é que o titular de dados tem que consentir, né, que trate seus dados pessoais. E a lei também traz exceções, obviamente. O serviço público, como regra, ele não precisa de autorização do titular de dados, consentimento para tratar de seus dados, desde que o faça com base em uma lei ou um ato administrativo, né, que o obrigue a tratar esses dados. Portanto, o titular de dados não precisa consentir. Porém, essa desnecessidade de consentimento não afasta a necessidade que o poder público ele tem que seguir os princípios da LGPD. Por quê? O titular de dados, a qualquer tempo, ele pode pedir do serviço público onde e como estão sendo tratados os seus dados. Imaginem quantos dados pessoais são tratados, por exemplo, num Detran. Imagine quantos dados pessoais são tratados numa folha de pagamento do Estado, num cadastro de servidores, num hospital público, de prontuários médicos, enfim. Agora, o titular de dados ele tem um canal de reclamação, né? Ele tem agora uma norma que diz que eu posso perguntar o que estão fazendo com meus dados, o que estão fazendo com meu CPF, onde está sendo utilizado. Então, me parece que isso é um grande avanço para a sociedade. Quando eu estava na Regional de Dourados, cheguei a ter um caso em que um cidadão processou o Estado porque ele foi denunciado criminalmente por um crime que ele não havia cometido. Mas a situação que ocorreu foi o seguinte: o seu cunhado havia sido preso em flagrante delito na cidade de Ponta Porã, e ao se identificar perante a autoridade policial, ele não detinha documentos pessoais no momento, ele se identificou como sendo a outra pessoa. E ele possuía todos os dados daquela pessoa memorizados na sua cabeça. Então a autoridade policial registrou como se tivesse sido uma pessoa diferente. Quando foi proposta a ação criminal, verificou-se que não era aquela pessoa, e aí houve absolvição. Inclusive ele tentou processar o Estado, e que nós alegamos: olha, a gente não tinha controle desses dados, foi repassado por outra pessoa. Por isso que é importante essa questão dos dados, porque o mau uso dos dados pode trazer inúmeros problemas para a vida do cidadão. É verdade. Aí se alguém pode perguntar, o que vai inibir, ou na verdade, o que vai incentivar uma empresa a tratar os dados, uma empresa privada ou poder público a tratar os dados de forma correta? São as sanções da lei. As sanções da lei são muito pesadas, inclusive algumas multas podem chegar a milhões de reais, né? Então as empresas hoje elas estão muito preocupadas, o poder público está se preparando para isso também. Existem multas diárias, multa civil, bloqueio de dados, inclusive interrupção desse tratamento de dados. Portanto, a lei ela traz sanções que vão inibir, né, essa prática irregular do tratamento de dados. E também é importante destacar, Ivanildo, dentro disso que você falou, que as sanções previstas na LGPD entram em vigor apenas em agosto de 2021, embora a lei já estivesse em vigor desde o ano passado. No primeiro momento, o enfoque não vai ser tão punitivo, porque está todo mundo se acostumando com isso, mas que vai ser exatamente pedagógico de ajudar as instituições a criar essa cultura de tratamento de dados adequada. A PGE ela vai ter esse papel de dirimir essas dúvidas jurídicas, vai ter um papel de orientar o gestor de como cumprir a lei de forma correta, né? E também a PGE ela vai ser uma executora da LGPD, a gente não pode se afastar disso. Enquanto detentor de dados de pessoas, por exemplo, na questão da gestão da dívida ativa, né? Então a gente também, além de consultor jurídico sobre a LGPD, nós também vamos ser executores. Então a gente tem que ter essa dupla preocupação. Obrigado, Pedro Henrique, por estar aqui conosco para ajudar a dar um panorama geral sobre a LGPD, que é um assunto muito importante, como a gente já falou, né? Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom estar aqui também. Nós da PGE continuamos trabalhando na lei, nos aprofundando sobre o tema. Gostaria de agradecer a todos, e estamos à disposição para eventuais dúvidas. Esse foi o PGE em Ação. Para assistir esse e outros programas, aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela. Este programa é produzido em parceria entre a Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul. Até a próxima.